Olá, querida aluna do 7º ano, seja bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal TV Iraxá Educa. Eu sou professora de português, professora Nadi, e vou te acompanhar aí durante seus estudos de língua portuguesa. Lembrando sempre que os nossos vídeos educativos são complementos para as aulas que você tem na sua escola com o seu professor ou sua professora. E hoje a gente vai falar de um gênero textual muito bacana, que é o artigo de opinião. Eu tenho certeza que você já leu, que você já discutiu, já concordou, já discordou com a opinião de muita gente, não é mesmo? Mas para a gente falar de opinião, a gente tem que ter muito claro em mente o que é fato e o que é opinião. Bom, o fato é uma verdade, é algo que pode ser comprovado, que se refere a algo que pode ser verificado, constatado, eu tenho provas. E a opinião é o que eu penso a respeito daquilo, certo? É o que se pensa a respeito do fato, do acontecido. É naquilo que uma pessoa acredita. Então eu tenho um acontecimento, que é o fato, e as pessoas se posicionam, expressam suas opiniões em relação àquele fato. Mas olha só, vamos esclarecer um pouquinho mais a respeito disso? Então eu te convido a assistir um vídeo curtinho para a gente explicar melhor e falar melhor a diferença de fato e opinião. Vamos lá? Por mais que se pareça uma coisa muito óbvia, mas muita gente ainda não sabe qual que é a real diferença entre opinião e um fato. Há uma diferença gigantesca entre os dois termos. E quando eles são compreendidos do formato, do jeito errado, pode implicar muita coisa na sua vida. E vamos começar então pelas definições. A definição do termo opinião nada mais é do que um modo de pensar, aquilo que se pensa em relação a um assunto ou a uma pessoa. A opinião é quase um julgamento, é uma coisa que não é comprovada. Ela não é uma verdade, e saber disso é um ponto muito importante para você. Porque quando uma pessoa dá a opinião dela, não significa que ela tem certeza absoluta do que ela está falando. Ela pode ter lido, ela pode ter visto alguma coisa, ter interpretado de uma forma diferente, então ela emite uma opinião baseada naquilo que ela viu sobre o assunto. O grande perigo nisso tudo é que tem pessoas que se baseiam em alguma coisa que aconteceu através da opinião de outra pessoa. Ela começa a entender o fato da forma errada, entendeu? Agora eu acho que vocês queimaram um pouco a cabeça, né? Então vamos desenhar para ficar um pouco mais fácil de entender. O Aurélio estava tranquilo quando de repente ele viu um carro entrar no poste. Ele ficou muito assustado com aquela situação, porque foi uma batida muito feia. Então o Aurélio bateu uma foto, mandou no WhatsApp do grupo da família assim: gente, olha esse carro que bateu no poste de manhã. Certeza que o motorista estava bêbado. Ali os outros familiares vão ler essa mensagem do Aurélio e se elas não questionarem ele, perguntando se ele tinha certeza que o motorista estava bêbado, a mensagem seria passada para outras pessoas e o motorista, no fim das contas, só tinha dormido no volante. Bom, aqui não tem um problema tão grande, né? Mas agora você imagina se é uma situação no meio da política, por exemplo. Quando alguém diz que um político Y, que é ladrão, que roubou tantos milhões de não sei onde, aí quem ouve a opinião dessa pessoa passa para outra, que passa para outra e forma uma rede de pessoas que se baseiam em uma opinião, falsa por sinal, e não em um fato em si. Aqui é quase uma porta de entrada para as fake news. Bom, mas então, o que seria um fato? Fato é coisa que realmente aconteceu. Por exemplo, o carro tinha batido no poste, e aquilo era um fato, era uma verdade. E vale dizer também que aqui tudo é comprovado. Existem números, tem registros, tem documentos que oficializam essa verdade. O fato é uma coisa muito presente no jornalismo. Claro, aquele jornalismo que é responsável, que ele não mente, que ele não engana. Todas as reportagens que você lê ou vê na televisão são construídas através de um fato, de um acontecimento. Ou seja, aconteceu alguma coisa, aí o repórter pega, vai nesse acontecimento, procura outros conteúdos oficiais para completar a história e divulga essa história para o público ficar sabendo. Basicamente é tipo isso, que é quando a notícia chega até a sua casa, até a sua mão, até a sua internet. Mas como que você pode passar a saber o que é um fato e o que é uma opinião? Bom, eu vou te dar um conselho. Sempre acompanhe sites de notícias confiáveis. Na dúvida, procure o acontecimento em um ou mais lugares e veja se essa história está batendo, se está fazendo sentido. Quando você vê algo de colunistas, de artigos, tudo isso é opinião. Lembre-se, crie a sua própria opinião a partir de um fato. Com certeza você vai estar consumindo coisas que são realmente verdadeiras. Bom, e agora que você entendeu direitinho aí a diferença entre fato e opinião, agora a gente pode falar do artigo de opinião. Bom, então um texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre um tema. Ele tem como característica informar e persuadir, convencer o leitor sobre um assunto. Ele quer convencer o leitor para que o leitor pense como ele. Ele é veiculado nos meios de comunicação de massa, como a televisão, rádio, jornais, revistas, internet. Tem bastante textos na internet, né, por causa da velocidade da circulação. E eles abordam temas que geralmente são atuais e também polêmicos. Olha só.
O artigo de opinião tem algumas características. Geralmente são textos escritos em primeira ou em terceira pessoa, né, porque eu vou expor a minha opinião, o que eu penso daquele assunto. Eu faço uso da argumentação, da persuasão, então eu vou argumentar a fim de convencer o leitor para que ele pense como eu. Eles geralmente são assinados pelo autor. Eles são produções veiculadas nos meios de comunicação de massa, como a gente disse. Tem que ser uma linguagem mais simples, objetiva. Muitas vezes ela é subjetiva, porque eu estou expressando a minha opinião. Então, pode ser que ele seja, né, redigido de uma maneira mais particular também. Aborda temas da atualidade, títulos polêmicos, provocativos e, geralmente, verbos no presente do indicativo. Olha só, então vamos jogar um pouquinho para a gente relembrar mais características do artigo de opinião. Vamos lá? Artigo de opinião é um gênero textual. Letra A, que tem como objetivo convencer o leitor sobre determinada ideia. Letra B, que serve apenas para informar o leitor. Letra C, que usa linguagem não verbal e balões. Letra D, que serve para entreter e divertir o leitor. Letra E, somente divulgado em revistas impressas. Ou letra F, narrativo, pois envolve personagens e narrador. Bom, e aí, detetive? Tenho certeza que você escolheu letra A, certo? Objetivo de convencer o leitor. Para convencer o leitor, o autor do artigo de opinião precisa elaborar, letra A, figuras de linguagem. Letra B, argumentos convincentes. Letra C, balões de fala e pensamento. Letra D, palavras difíceis. Letra E, linguagem verbal e não verbal. Ou letra F, letra legível. Bom, e aí? Argumentos convincentes, né? Então, artigo de opinião, o autor ele quer convencer o leitor e ele precisa ter bons argumentos para isso. No artigo de opinião, geralmente aparecem letra A, fato e opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão. Letra B, desenho e fala. Letra C, gestos e símbolos. Letra D, personagens, lugares e tempo da ação. Letra E, um parágrafo apenas. Ou letra F, quadrinhos com personagens e narrador. Então, tenho certeza que se você marcou letra A, né? Fato, opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dessas partes aí, desse gênero textual. E no artigo de opinião, o título não é importante, é desnecessário, não vai fazer diferença, pode ser ou não chamativo. Deve ser interessante e chamativo. Ou deve desmotivar o leitor. Bom, letra E, né? Então, ele tem que ser interessante, chamativo, para que o leitor se interesse e leia o texto na íntegra. Bom, vamos lá? Vamos continuar nossos estudos? Bom, como todo texto, o artigo de opinião, ele também tem uma estrutura que é característica do gênero. Então, primeiro a gente tem uma introdução, a gente tem um título, que deve ser chamativo, para despertar a atenção do leitor, o interesse dele para a leitura. Depois, na sequência, a gente tem uma introdução, que é uma exposição, é uma apresentação do tema. Geralmente, aqui, nesse primeiro momento, o autor ele dá uma pista, como que ele vai se posicionar em relação àquele tema. Depois a gente tem o desenvolvimento, que é uma interpretação, né? O momento em que ele vai falar mais sobre o tema, ele vai expressar sua opinião, ele vai argumentar, ele vai tentar convencer o leitor ali da opinião dele. E depois a conclusão, que é o fechamento, né? Ele finaliza o artigo posicionando-se, né? E apresentando, inclusive, ideias para solucionar o problema do tema ali, se for o caso que ele trouxe. Bom, vamos lá, analisando alguns artigos de opinião. Então, trouxe alguns trechos aqui de artigos de opinião, vocês vão ver que são temas assim que geralmente geram polêmica, e para a gente ver as características e mais para o final da aula a gente vai analisar um artigo de opinião especificamente. Olha só esse aqui, trecho de artigo de opinião sobre educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Então, aqui nós temos a introdução. Enquanto nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. É principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido, até que o descaso com a educação persista. Os governantes do nosso país precisam ter a consciência de que enquanto a educação estiver à margem, problemas como violência e pobreza persistirão. Assim, o lema da nossa bandeira será sempre uma ironia, ordem e progresso, ou desordem e regresso.
Nosso grande educador Paulo Freire já dizia: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Olha só, ele se posicionando aqui criticamente a respeito da educação, denunciando aqui, né, a corrupção, os desvios de verba e da importância, né, da gente ressaltar. Tem até uma parte um pouco irônica aqui, né, a respeito dos dizeres da bandeira, certo? Então esse artigo de opinião aqui foi tirado do site, né, toda a matéria. Vamos lá, mais um. Agora sobre drogas, que é outro tema também bastante polêmico. Atualmente, o problema das drogas tornou-se muito recorrente em diversas partes do mundo. O surgimento de novas substâncias entorpecentes tem levado ao aumento do número de dependentes químicos. No Brasil, fica difícil mencionar o problema das drogas e não pensar na cidade de São Paulo, onde a Cracolândia se expande cada vez mais. O crack tem demonstrado a forte dependência que causa nos indivíduos e os problemas estruturais que geram, dentre eles a pobreza, o desemprego e a proliferação de doenças. Em relação a isso, a negligência do governo é notória, ou seja, o foco maior está em acabar com o problema do crack ao invés de oferecer melhoria na vida dos viciados. Olha que bacana também, né? Um artigo de opinião, ele trazendo esse problema das drogas, né? Chamando a atenção, né, que o governo aí, ele está com o foco errado, né? Não é só acabar com o problema, né, do uso do crack em si, mas ele tem que proporcionar melhoria, né, para que esses viciados aí tenham qualidade de vida, consigam superar aí os seus vícios, né, e ter uma vida mais digna. Mais um trecho aqui de um artigo de opinião, dessa vez sobre o racismo. Embora grande parte da população brasileira seja descendente de negros, o problema do racismo está longe de ser resolvido no país. No período colonial, Portugal trouxe os negros da África para trabalharem no país em condição de escravos. Desde então, o racismo esteve incutido na mente de muitos brasileiros. Embora a Lei Áurea tenha libertado os africanos do trabalho escravo em 1888, a população negra apresenta os maiores problemas ainda hoje no país. Destacam-se as condições de vida, acesso ao trabalho, moradia, dentre outros. Se observarmos as favelas do país, ou mesmo as penitenciárias, o número de negros é sem dúvida maior. A grande questão é, até quando o racismo persistirá no nosso país? Pois mesmo séculos depois, ainda é possível nos depararmos com um racismo velado no Brasil. Olha só, também, né, um texto muito bem redigido, traz aqui um posicionamento, uma opinião sobre o racismo, críticas, né, aqui nos parágrafos, então também bem bacana. Vamos lá, então vamos para a parte prática da nossa aula de hoje. Eu trouxe aqui um outro artigo de opinião e a gente vai fazer a interpretação dele. Vamos lá? Geração do celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas da população e especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra. E sim, ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou para uma conversa com os amigos. Adultos chegam do trabalho e já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo, olho no olho, são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. E esse tema, tenho certeza que é polêmico, não é mesmo? Posso que na sua casa, na sua família, na sua escola, você já teve algum problema com o celular, você usando o celular ou alguém da sua família. Mas vamos partir para as análises aqui. Então, qual que é o assunto desse artigo de opinião? O uso excessivo do celular. Qual
Qual que é a finalidade desse texto que a gente leu? Letra A, informar sobre o avanço das tecnologias. Letra B, apresentar dados históricos sobre as redes sociais. Letra C, apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Ou letra D, informar sobre a importância do celular na comunicação. E aí, o que você acha? Qual é a característica do artigo de opinião? Apresentar um ponto de vista para convencer o leitor. Mais uma. Há uma opinião da autora em qual desses trechos? Qual desses trechos tem a opinião aí da autora do texto? Letra A. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento de todos os tempos. Letra B. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Letra C. Adultos chegando do trabalho já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos. Letra D. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Bom, tenho certeza que você disse que é a letra D. Então, aí nós temos uma opinião da autora. Inclusive, olha o verbo que ela utiliza, acredito. Então, eu acredito. Ela se posiciona de maneira bem direta aí, mostrando a opinião dela. 4. A tese que a autora defende está em... Letra A. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro. As crianças estão passando horas do seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros. Letra C. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Ou letra D. Seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. Então, onde está aqui a tese que ela defende, hein? Letra C. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. Então, toda a crítica que ela tece nesse texto de artigo de opinião, né, gira em torno desse pensamento aqui, né, que ela acredita e que ela quer convencer o leitor do próprio texto. Vamos lá, então. 5. O que a autora quis dizer ao escrever a comunicação que prevalecerá é a virtual? A comunicação que prevalece é a virtual. Letra A. Com a chegada da tecnologia, a comunicação virtual está diminuindo. Letra B, que a comunicação real, olho no olho, está se tornando mais frequente. Letra C, que todos os dias as pessoas estão comprando mais celular. Letra D, que a comunicação por meio de aplicativos de celulares está se tornando mais frequente. Olha só. Então, o que ela quis dizer quando ela disse que a comunicação que prevalece é a virtual? Não, tenho certeza que você respondeu letra D. Então, essa frequência, né, a gente se comunica cada vez mais pelo meio virtual, né, pelos aplicativos, por exemplo. Vamos lá. Número 6, no trecho, e isso preocupa, o termo em destaque se refere a. Então, o termo em destaque é esse aqui, ó. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Esse isso retoma qual termo dessa oração? Aos adultos que chegam do trabalho e já vão para o celular. Letra B. Aos idosos que aderiram à nova tecnologia. Letra C, a mudança da cultura da população. Letra D, as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento. E aí, a cultura da população está mudando e isso preocupa. Isso, as mudanças da cultura da população. Muito bom, vamos lá. 7ª pergunta. Qual a proposta de solução apresentada pela autora para minimizar os problemas causados pelo celular? Letra A, temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Letra B. A comunicação que prevalece é a virtual e a prática de boas atitudes humanas, como bom dia, por favor, são raros. Letra C. O que veio para aproximar acabou afastando. Letra D. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais umas com as outras. Então, vamos lá. Qual a proposta de solução apresentada pela autora para minimizar os problemas causados pelo celular? Então, qual que é a proposta, né? Ela critica um hábito aí da sociedade. Qual que é a proposta dela? Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real, né? Então, toda a crítica dela, né, e também o que ela sugere, né, para melhorar esse problema, tá aqui nessa parte do texto. Bom, então, essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos de artigo de opinião, começamos, né, deixando bem claro aí o que é fato, o que é opinião, falamos das características desse gênero textual e analisamos alguns textos. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima!